Oi, gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma coletiva de imprensa e declarou que não vai aceitar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, operando uma derrota dura, mais uma, do Bolsonaro na sua tentativa de intimidar o judiciário e na tentativa de se confrontar e buscar antagonismo com os outros poderes da República, não é? Vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês o vídeo do Rodrigo Pacheco, que ele faz um discurso depois de apaziguador, né? E que tem uma declaração que é obviamente wishful thinking. Se você está querendo saber o que, é que essa expressão significa, uma expressão em inglês, né? É quando você projeta sobre a realidade uma forma de pensar que é muito generosa, achando que gostaria que uma coisa acontecesse, mas que isso não tem base na realidade. Porque ele dizer que quer que essa decisão dele vire um marco na pacificação da relação entre os poderes e tal, com o Bolsonaro, isso daí é impossível, não vai acontecer, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um trechos do vídeo, né? Da coletiva de imprensa do Rodrigo Pacheco e comentar. E esse wishful thinking do Rodrigo Pacheco, ou seja, essa tentativa dele de projetar uma realidade em que o Bolsonaro seria diplomático, o que obviamente não vai acontecer, o que o Bolsonaro vai fazer é se vitimizar, dizer que não estão deixando ele governar e antagonizar os poderes, porque ele acredita que através da antagonização dos poderes ele vai poder responsabilizar o STF, os governadores, o Senado, o Congresso, os deputados, por todos os fracassos de seu governo, né? É assim que o Bolsonaro opera. Então ele não vai fazer o que o Pacheco está falando. Mas o Pacheco está falando isso porque é estratégico para um liberal como o Pacheco se posicionar como aparente moderado, porque isso favorece a imagem pública dele e a estratégia política dele. Né? Mas eu peço a vocês que não se iludam com isso, porque o Pacheco representa os interesses do grande capital. Não tão autoritário, obviamente, e não tão desrespeitador das instituições quanto o Bolsonaro, obviamente que não, mas ainda assim representando interesses contrários aos interesses da classe trabalhadora e aos interesses dos mais pobres, e aos interesses daqueles que querem ver um Brasil mais justo. Isso é importante ter clareza. Mas vamos ouvir o que disse o Rodrigo Pacheco. Geral do Senado, da rejeição dessa denúncia. Essa manifestação da Advocacia Geral do Senado é pela presidência e por mim acolhida, não só porque é muito bem fundamentada, mas porque concordo com o presidente, com os termos ali expostos, sobre o aspecto técnico e o aspecto jurídico. Ele está dizendo que a Advocacia do Senado recomendou que ele rejeitasse e ele concordou. E vai rejeitar e vai arquivar, né? O Estado Democrático de Direito exige a obediência a esse princípio da legalidade, que só se instaure um processo dessa natureza quando haja realmente, efetivamente, justa causa e um fato que possa se adequar à Lei 1079, e não é este caso concreto desse pedido de impeachment. De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico, sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes. E quero crer que esta decisão, que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment, possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país. Portanto, além do lado técnico e jurídico
que eu estou adstrito e devo ser obediente, porque cumpro a Constituição e cumpro a lei, há também um lado político de uma oportunidade dada para que possamos restabelecer as boas relações entre os poderes. Com Bolsonaro não vai ter nada disso, não. Ele vai continuar antagonizando os poderes porque ele vai usar os outros poderes como bode expiatório para todos os seus fracassos. Então, quando ele for questionado sobre a pandemia, ele vai dizer que foi culpa dos governadores, foi culpa do STF, foi culpa de todo mundo, menos ele. É isso que o Bolsonaro vai fazer. Vai buscar o antagonismo com os outros poderes, no caso com o judiciário ou com o legislativo, ou vai buscar bodes expiatórios entre outros membros do executivo, caso dos governadores, né? Então, é isso que o Bolsonaro vai fazer, né? As outras autoridades é quem ele vai responsabilizar pelos seus fracassos, porque é essa a estratégia política do Bolsonaro, né? Mas por que o Pacheco está dizendo uma coisa que ele sabe que o Bolsonaro não vai fazer? Ele está meio que se garantindo. Ele está dizendo isso para quando o Bolsonaro hostilizar, ele dizer, não, mas eu tentei, eu fiz o lado diplomático, eu fui aquela pessoa que tentou moderar, que respeitou a Constituição. Ele faz isso por motivos eleitorais. Ele faz isso porque porque se fosse um analista mais concreto, uma pessoa mais sincera, ele diria algo do tipo, olha, eu tenho que defender a Constituição, o que o Bolsonaro está fazendo aqui é uma coisa inconstitucional, é uma coisa de tentar intimidar os poderes, está fazendo antagonismo com os poderes, e eu não vou participar disso. Não acredito que o Bolsonaro vai parar, mas, enfim, essa é a minha posição e o processo vai ser arquivado. Essa seria uma fala mais sincera. Mas por que o presidente do Senado, ainda mais um liberal, não vai fazer um negócio desse? Porque ele quer se cacifar no fato dele dizer que tentou pacificar, para quando o Bolsonaro não pacificar, ele dizer, não, mas eu fiz a minha parte, eu tentei, né? Eu fingi, na verdade seria o mais preciso, que o Bolsonaro poderia pacificar. O máximo que o Bolsonaro pode fazer é diminuir um pouco do tom agressivo dos seus discursos. Só isso. Porque continuar responsabilizando os outros poderes, ele vai continuar. Vamos só terminar de ouvir o que ele tinha a dizer. Recentemente estive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, a solicitar a Sua Excelência que pudesse restabelecer o diálogo através da reunião entre os poderes, através da reunião com os governadores do Estado, de modo que possamos constantemente buscar esse consenso, identificar as divergências, mas que essas divergências sejam divergências superáveis pelos mecanismos próprios que a Constituição e a lei nos fornecem. E não é o caso, naturalmente, de um pedido de impeachment que, sem a adequação legal e sem a técnica jurídica própria, deve ser rejeitado, e é o que foi feito nesta noite de hoje pela presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Enfim, é isso aí. É uma derrota para o bolsonarismo que será utilizada pelo bolsonarismo como fonte de vitimização, de se colocar como vítima, dizer que não estão deixando ele governar. A gente já sabe tudo isso, né? Agora é mais um capítulo dessas tentativas frustradas do Bolsonaro. Eu vou estar analisando isso e mais da conjuntura política em futuros vídeos, mas tem uma boa notícia para trazer para vocês. Eu vou entrevistar o professor Carlos Zacarias, que estão tentando intimidar ele, né? O Brasil Paralelo está tentando intimidar ele. Ele concordou em ter uma conversa comigo semana que vem, uma live, provavelmente 7 horas da noite na quarta-feira, se tudo der certo. E vai ser uma conversa excelente com o professor Carlos Zacarias, que foi meu professor na pós-graduação. E a gente vai continuar essa luta aí. Contamos com a colaboração de vocês em compartilhar o vídeo anterior e também essa live que deve acontecer, né? Peço a vocês também que dêem uma checada no meu curso introdutório sobre a obra de Gramsci, divulguem, que é uma coisa muito importante para a gente. E eu vejo vocês em um futuro vídeo, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.